Olá a todos! Bom, nesta aula eu vou explicar para vocês algumas formas de suavizar a nossa malha 3D, tá bom? Mas eu vou dar uma aula bem rápida, porque o ideal é aprender esses conceitos na prática, fazendo modelagem, tá? Então eu vou explicar de uma forma bem rápida como a gente pode fazer para suavizar a nossa malha 3D, tá bom? Eu vou começar dando um exemplo aqui, eu vou maximizar minha viewport perspectiva, eu vou criar um plano aqui, ó, no centro da minha viewport, ó, um plano, tá? Vou apertar F4 para mostrar os segmentos e vou colocar alguns segmentos nesse plano aqui. Eu vou colocar 20 no comprimento e 20 na largura, tá bom? Agora eu vou aplicar um modificador nesse plano. Eu vou clicar em modificar e vou aplicar o modificador ruído. Pronto. Eu vou aumentar os valores aqui do eixo X, Y e Z para fazer um ruído aqui nesse plano. E vou ligar aqui fracionário. Pronto. Vou aumentar mais esse tamanho aqui, vou diminuir o dimensionar para ficar mais ondulado. Percebam aí que eu fiz meio que como se fosse uma onda, né? Um terreno todo ondulado, tá? Mas percebam que tá meio quadriculado essa forma, né? Se eu desligar os segmentos, vocês vão ver que essa forma tá bem quadriculada, porque tudo no 3D Max, né, no ramo 3D, é formado por linhas, tá? E se não tem a quantidade de linhas ou segmentos suficientes, vai ficar quadriculado, porque tudo é reto, ó. Não tem linhas curvas, é só linhas retas. Por isso que tem que aumentar a quantidade de linhas para fazer a curvatura, né, a suavização dessa malha, tá? Aí vamos supor que eu não queira aumentar a quantidade de segmentos desse plano, mas eu quero que essa malha fique suave. E para isso, tem um modificador, sem aumentar a quantidade de segmentos. Eu vou clicar aqui na lista de modificadores e vou aplicar um modificador chamado suavização de malha, tá? Ele suaviza minha malha sem acrescentar segmentos, ó. Eu acabei suavizando a minha malha, tá vendo? E eu posso aumentar as interações aqui, ó, e deixar essa suavização mais forte, sem aumentar os segmentos. É lógico, ele também vai pesar em minha cena, mas vai ser mais suave, eu não vou precisar acrescentar tanto segmento em meu objeto, tá bom? Bom, eu vou deletar esse plano e quero dar um outro exemplo aqui para vocês. Eu vou criar uma caixa mais ou menos assim, tá? Vou converter essa caixa para polígono editável, botão direito, converter para polígono editável. Vou pegar as vértices desse objeto, tá? E vou puxar um pouco para cima, ó. Pronto. Bom, primeiramente, vamos supor que eu queira suavizar as bordas dessa caixa que eu criei, né? Desse objeto que eu estou criando. Então, tem um modificador que vai suavizar as bordas dessa caixa. E como é o nome dele? Eu vou clicar na lista de modificadores e vou aplicar o modificador Suave Turbo, né? É um dos melhores modificadores para suavizar a minha malha. Vamos clicar nele? Opa! Olha o que aconteceu com a minha caixa. Ela ficou redonda, tá? Por quê? Porque esse Suave Turbo ele é muito potente, né? E na verdade não é a potência dele que vai deixar o meu objeto assim. Meu objeto era quadrado, agora ficou parecendo uma bola. Porque o meu objeto não tinha segmento suficiente para segurar essa suavização. Nossa, William, não entendi nada. Espera aí que eu vou explicar para vocês. Tem esse menu de interações aqui, esse campo de interações, onde aumenta a quantidade de segmentos, ó, deixando esse efeito mais suave ainda, tá? Cada vez que eu aplico uma interação, um segmento vira 4 segmentos e acaba acrescentando mais segmentos, deixando mais suave esse objeto. Mas o que acontece? Eu queria que esse objeto ficasse quadrado, mas só com as bordas suaves. Mas por que isso aconteceu? Eu vou clicar aqui em polígono editável e o Suave Turbo vai desligar, porque eu selecionei o polígono editável. E esse botãozinho aqui, eu posso mostrar o resultado final. Ou seja, eu consigo ver com o Suave Turbo e sem o Suave Turbo, tá? E como eu faço para suavizar somente as bordas desse objeto e não deixar ele redondo, que não é o que eu quero? Eu vou ter que criar segmentos de reforço nas quinas desse objeto, para que esse modificador não suavize esse objeto de forma brusca, tá? Vou explicar na prática para vocês. Eu vou pegar aqui os segmentos, né, as arestas. Vou clicar aqui nessa aresta aqui. E vou clicar aqui em anel para selecionar todas as linhas desse anel.
tá? Agora eu vou clicar em conectar e vou marcar aqui em conectar duas linhas, tá bom? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar essas linhas próxima à quina do meu objeto para que quando eu ligar o Suave Turbo, esse objeto não haja de forma brusca. Percebam que agora mudou a forma, ele não está mais da forma que ele estava oval. Por quê? Porque eu acrescentei dois segmentos aqui, ó. Conforme esses segmentos, só para você ver o antes e o depois, estão longe da quina, o objeto fica mais redondo. Conforme esses segmentos vão se aproximando da quina, ó, eu criei um segmento de reforço aqui. E quando eu ligar o resultado, não vai suavizar de forma brusca, entendeu? Eu vou dar um OK aqui, ó. Criei o segmento de reforço nessa lateral. Agora eu tenho que fazer os segmentos de reforço nesses segmentos aqui, ó, né? Então, como eu faço isso? Eu vou selecionar esse segmento, vou clicar em anel para selecionar todos os segmentos desse anel e vou clicar em conectar de novo, tá? Novamente, agora eu estarei reforçando essas quinas aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, eu vou ligar o efeito aqui, ó. Percebam que agora não está mais arredondando meu objeto. E conforme eu puxo essas quinas, esses segmentos que eu acrescentei, mais para a quina do meu objeto, menos brusco vai ser o efeito do Suave Turbo, ó. Então, eu reforcei minhas quinas, vou dar um OK aqui, de forma com que esse Suave Turbo não haja com tanta força no meu objeto. E eu consegui chegar no resultado que eu queria, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu reforcei as quinas com segmentos, deixando um reforço. E quando ligo o Suave Turbo, ele não vai agir tão bruscamente, entendeu? Se eu selecionar esse segmento aqui, clicar aqui em Loop, eu vou pegar esse segmento inteiro aqui, ó, tá? Aí prestem atenção. Conforme eu arrasto esse segmento longe da quina, a minha forma arredonda. Conforme eu arrasto esse segmento perto da quina, minha forma fica mais quadrada, tá? Então, quando eu quero suavizar um objeto, eu tenho que ficar atento o quanto eu quero suavizar esse objeto, né? Se vai ser necessário eu colocar um reforço nas quinas, entendeu? E olha o que acontece aqui. Se eu pegar um polígono, vou ligar o resultado aqui, ó. Vou dar uma inserção aqui, ó, para diminuir a face desse polígono. Ó, pronto, vou dar um OK. Agora eu vou dar um extrusão. E vou aumentar essa extrusão. Olha o que aconteceu. Deformou o meu objeto. Mas eu não queria que ficasse dessa forma. Eu queria que ficasse quadradinho, bonitinho. E como eu faço isso? Eu vou desligar aqui o efeito. Vou pegar aqui o polígono editável. Vou pegar as arestas. E vou fazer reforços para essas quinas aqui. Para não acontecer isso. E não ficar dessa forma aqui. Vamos lá? Então primeiro eu vou selecionar essa linha aqui. Vou clicar em anel para selecionar as linhas deste anel, tá? Vou clicar em conectar e já reforcei aqui, ó, acrescentando dois segmentos, as minhas quinas aqui, ó. Vou dar um OK, pronto. Agora eu tenho que selecionar as quinas daqui, ó. Essa, segurando Ctrl, eu seleciono várias linhas ao mesmo tempo. Eu não vou poder selecionar com um anel, porque vai pegar os segmentos de baixo também, que não é o que eu quero, tá? Então vou selecionar um a um, ó. Vou selecionar esse, segurando Ctrl, e vou clicando nos outros segmentos aqui. Este e este. Vou clicar agora em conectar. Pronto, agora acrescentei dois segmentos assim, ó, nas quinas. Vou dar um OK. Agora, olha o que acontece se eu for ligar o resultado. Não fica mais daquela forma. Por quê? Porque eu reforcei as quinas do meu objeto, tá? Então esse Suave Turbo, ele suaviza minha malha de forma bem brusca, né? E ele acrescenta segmentos conforme aumenta a interação. Então essa suavização vai ser mais forte. E se eu não tiver segmentos reforçando as quinas, vai virar uma bola esse objeto, entendeu? Então, é dessa forma que trabalha o Suave Turbo e é dessa forma que eu controlo a suavização do meu modelo, entendeu? E se eu, por exemplo, aqui pegar esse segmento aqui, ó, de cima, ligar o resultado e arrastar esse segmento de cima para fora da quina, percebam que já começa a arredondar. Por quê? Porque a quina está sem reforço, ó. Vou tirar o reforço da quina, ó. Deformou aqui, mas não tem problema não, ó. A quina vai ficar arredondada, tá bom? Bom, é dessa forma que a gente controla a suavização dos nossos objetos.
mas isso vocês vão aprendendo na prática. A gente vai fazer diversos trabalhos reforçando modelagem para você pegar na prática esses conceitos, tá bom? Bom, nesta aula é isso, eu te vejo na próxima aula.